Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 29. Apesar de termos já pregado no verso 29 domingo passado, nós vamos ler como apenas uma estrutura que faz sentido. João, capítulo 1, versículo 29 até o verso 34. Diz assim as Sagradas Escrituras: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, Deus bendito, Deus de toda a glória, a declaração que ouvimos na Tua palavra, que ela possa ser a declaração sincera dos nossos lábios. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nele, e somente nele, nós temos a salvação. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Revela a Tua glória na Tua palavra ao Teu povo, no poder do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus oramos. Amém. O Evangelho de João, irmãos, como nós estamos trabalhando já algumas semanas, ele tem alguns aspectos que são importantes, mas o principal deles é um princípio claro na sua argumentação, na sua lógica. Isto é, o Evangelho de João nos conduz a um princípio fundamental: reconhecer quem é a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? E essa é uma pergunta e é um ponto importante na vida de qualquer indivíduo, porque o que Cristo for para você, o que Ele é para você, determina exatamente a tua real situação. Se nós perguntarmos aos homens o que é Cristo para você, né, eles vão falar do exemplo que ele tem. Olha, um homem foi um padrão para a sociedade, é um exemplo a ser seguido, né? Mas as pessoas não vão ter diretamente o entendimento de que ele é o Salvador do homem. Ele veio redimir o homem do pecado. Mas até mesmo alguns vão ter essa consciência, vão dizer: sim, Jesus é o Salvador. Mas quem é Jesus? Antes de tudo isso, ele tem e precisa ser Filho de Deus. Para João, o que vai estabelecer em todo o Evangelho, veja que a carta de João não é João o profeta, Batista, mas aqui é João o escritor. Mas o profeta João Batista, ele está dentro da mesma estrutura da tese de João, que é provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós vamos olhar, iniciando o capítulo 1, por exemplo, do Evangelho de João, você vai ver que ele diz que Jesus, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, ele criou todas as coisas. Perceba que ele começa descrevendo Cristo como vindo da eternidade. E esse é o ponto fundamental. Nós estamos falando do primeiro Adão, antes de tudo, que veio da terra. Ele está falando do segundo Adão, que veio do céu. Essa é uma linguagem bíblica, paulina, por sinal. Paulo vai descrever isso na primeira carta aos Coríntios, dizendo:
Adão, o primeiro Adão é terreno, o segundo Adão veio dos céus. Daí João descreve categoricamente que esse Cristo que veio redimir o homem do pecado, ele é Deus, ele estava com Deus. Ele começa descrevendo exatamente de onde ele procede. Ele veio do céu, ele veio do alto. É por isso que ele tem poder de redimir o homem, mas entenda que ele é Deus nesse sentido. Mas no verso 14 do capítulo 1 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui, verdadeiramente, ele está dizendo, veja, o que é Deus, aquele que é Deus e que veio dos céus, se fez carne. Ele assumiu a forma humana, ele é homem como nós somos, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esse é Cristo. E no verso 18, então ele passa a dizer, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Perceba que João começa a sua tese falando de um princípio claro. Quem pode falar a verdade acerca de alguém? Aquele que esteve com ele, ou aquele que é ele, ou aquele que tem a mesma natureza dele. Para João, esse é o ponto focal, veja. Porque Cristo é o único que pode revelar o Pai. Primeiro porque ele é Deus e porque ele estava com Deus. Essa é a razão e a tese, porque ninguém pode revelar a Deus senão o próprio Cristo. Ninguém pode revelar a Deus senão a Cristo. Se Cristo não nos revelar, nós não podemos conhecer a Deus. Quem vai dar testemunho acerca de Deus? Todos os homens são criaturas de Deus. Jesus Cristo é Criador. Todos os homens têm um dia, um começo. Jesus Cristo é eterno. A Escritura fala que Cristo estava com Deus e era Deus. Ele tinha como fundamento um princípio claro, ele era testemunha e ele podia falar daquilo que ele conhecia. Só ele pode dar testemunho de Deus. E só ele pode revelar a Deus. Perceba que esse é um argumento fundamental para João, porque veja que logo em seguida, na sequência do texto, no mesmo capítulo 1, não é? No versículo 19 ele diz, ora, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Veja, João então vai dizer categoricamente, eu não sou o Cristo. Quem és tu? Eu não sou o Cristo. Eu não sou o que veio do céu. Eu não sou o que é Deus. Eu não sou o Cristo. A primeira definição dele é saber quem ele não é. Eu não sou Cristo. Quem é então Cristo? Aí veja a sequência. Ele vai dizer, eu sou aquele que Isaías descreveu lá na profecia. Eu sou aquele que vem para aplainar o caminho para a chegada do Messias. Eu sou aquele que propaga e fala da vinda do Messias. Mas no verso 29, João Batista negando tudo, afirmando quem ele não é, para dizer quem ele é. Eu sou apenas um profeta que antecede o Messias, mas eu não sou o Cristo, eu não sou o Filho de Deus. Aí o verso 29, ele vai passando. É impressionante o texto. No dia seguinte, viu João a Jesus. Veja a importância que João dá ao verbo ver. Isso não foi uma dedução, não foi uma imagem, ele viu a Jesus. Os seus olhos viram a Cristo. E ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, João Batista é testemunha ocular. Ele havia dito que Cristo era aquele que veio do céu e que ele não é o Cristo.
que ele não é o profeta, que ele não é o sacerdote, que Cristo é o sacerdote, que ele é o sacrifício. E ele diz: esse é o Cordeiro de Deus. Por quê? É o que vem da parte de Deus e que tira o pecado. Ele tira o pecado do mundo. É aquele que perdoa o pecado. E quem perdoa o pecado é Deus. Aí vem a sequência, aí vem o texto que nós vamos entrar. Aí o verso 30. E este é a favor de quem eu disse. Veja a descrição de uma narrativa, não é? Como João tem um cuidado, como o evangelista tem um cuidado de mostrar que João aqui, ele está falando de alguma coisa que ele havia dito anteriormente. Para mostrar que está se cumprindo o que ele havia dito. Veja, e este é a favor de quem eu disse. Vocês são testemunhas, eu disse isso antes. Após mim vem o varão. Interessante essa palavra varão. Um homem. Ele havia dito, João está dizendo que esse Salvador, esse que perdoa pecados, veio dos céus. E João está dizendo que o Verbo se fez carne. Agora ele diz, esse varão, esse homem, esse indivíduo, essa pessoa, mais do que isso, esse homem. A linguagem, após mim vem um varão que tem a primazia. Ora, esse é talvez a grande ênfase de João. Ele vai falar lá na frente, não apenas que ele não é digno de desatar as sandálias no Evangelho, ele vai falar, mas ele vai dizer, importa que eu diminua e que ele cresça. Mas ele já começa dizendo, ele tem a primazia. Ele tem a preferência. Ele é aquele de quem eu tenho falado. Esse é o Cristo que eu tenho falado. Porque ele já existia antes de mim. Eternidade e humanidade. Esse varão, ele já existia antes de mim. Interessante que Jesus vai falando com os judeus em dado momento, ele vai falar palavras como essa. Então os judeus dizem, como pode? Você não tem nem 50 anos. E fala que você viu Abraão. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. João Batista está dizendo, ele tem a primazia, porque ele é antes de mim. A primazia é o homem que veio do céu, é o homem que é Deus, que se tornou homem. O Deus que se tornou homem. Esse tem a primazia. Veja ainda a mesma estrutura. Eu mesmo não o conhecia. Veja que isso repete no verso 33. Eu não o conhecia. O 33 diz a mesma coisa. Aqui João, ele tá dizendo, veja irmãos, aqui não há nenhum acordo entre nós. Eu nem sabia quem era ele. Eu estava falando dele, eu descrevia ele. Matthew Henry diz, ele passou de uma fase para outra, da fé para a visão. Isto é, ele creu naquele que ele pregava e agora os olhos dele estavam vendo. É isso que vai acontecer no grande e glorioso dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor e nós que ouvimos falar dele, que pregamos sobre ele, quando nós adentrarmos a mansão celestial e lá olharmos para o nosso Salvador, ali nós não vamos precisar mais de fé nesses termos, porque os nossos olhos vão ver aquilo que a palavra de Deus falava. Os nossos olhos vão ver. E João Batista passa dessa fase aqui. Ele falava do Cristo que viria, mas ele não tinha visto ele ainda. Não tinha visto ele ainda. E as palavras são as seguintes no verso 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água.
E aqui, dois elementos importantes, não é? Primeiro, dois papéis fundamentais da pregação estão descritos aqui no texto. A primeira é o caráter de que o pregador é aquele que não pode fazer o que Cristo é o único, aquilo que só Cristo pode fazer. A igreja pode batizar com águas, ou com água, aquele que foi batizado com o Espírito Santo. Só Cristo pode batizar com o Espírito Santo. Veja que a sequência do texto diz no 32, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. No verso 33, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Agora ele está dizendo, ora, eu preparei o caminho para ele, eu batizo com água. Isto é, a purificação que eu faço, ela é externa. Mas ele é aquele que purifica o homem internamente. E daí, você imagina a arrogância do nosso coração, imaginar que pela eloquência das minhas palavras, ou que pela articulação do meu argumento, eu vou fazer você crer no Evangelho sem o poder do Espírito Santo. Não, isso não é possível ao homem. Se o Espírito de Deus não abrir o entendimento do homem, se Cristo não se tornar conhecido dele pelo poder do Espírito, o homem não poderá conhecer a Deus. Você poderá até entender muita coisa, compreender muita coisa, mas isso não passa de mero conhecimento. Logo na sequência do mesmo Evangelho de João, ele vai falar a um dos grandes conhecedores da lei, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Você precisa nascer de novo. Nascer do alto. E essa obra só é operada pelo Espírito de Deus. O pastor prega a palavra, ele ensina a palavra, mas ele tem que crer nela. E a lógica de João é essa, eu não conhecia. Eu não conhecia. Duas vezes ele diz, eu não conhecia no 31 e no 33, eu não conhecia. Mas porque eu não conhecia, eu batizava com água, preparando o caminho para a chegada dele. Aí vem o verso 32, e João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Esse é um outro elemento interessante. O primeiro, o pregador vai proclamar a palavra de Deus e vai depender do poder do Espírito Santo para converter o pecador. E ele precisa pregar crendo naquilo que está revelado na palavra. Porque exatamente a fé da verdade que nós proclamamos, que quando os nossos olhos forem abertos para ver aquilo que nós aguardamos, nós vamos dizer exatamente, esse é aquele de quem eu ouvia dominicalmente acerca dele. Esse é o meu Salvador. Mas há uma expectativa diferente na pessoa de Cristo. João vai dizer, eu não conhecia, agora para poder testificar para todos que aqui era um conhecimento que não era natural, que não vinha dele, era revelado por Deus. Acompanhe comigo no verso 32. E João testemunhou dizendo, veja, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Mas quem foi que disse isso que era ele e que seria assim? Veja o 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é que batiza com o Espírito Santo. Perceba que aqui foi revelado a ele
Então, ele não tirou da cabeça dele. Primeiro, o Espírito Santo não tem forma corpórea. O Espírito Santo não tem forma de uma pomba. Isso é esse o princípio. Até porque nós estamos falando aqui da primeira pessoa da Trindade e da terceira pessoa da Trindade. Cristo, Deus que se tornou homem, estava diante dele. E como seria o batismo com o Espírito Santo? Como João poderia ver isso? Então aquilo aconteceu para que ficasse claro para ele que o Espírito havia ungido a Jesus Cristo para começar o seu ministério terreno. Para ficar claro para João. Ora, a Escritura declara isso em vários lugares. Por exemplo, não é? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 42. Isaías 42. Ele diz assim: eis que o meu servo, a quem sustenho, verso 1, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada. Não apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Veja, no verso 1 especificamente, não é? O meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Veja que isso aconteceu, a descrição lá em lá no Evangelho de Lucas, quando o batismo de Cristo é descrito lá em Lucas, e o Espírito vem sobre o Senhor Jesus, então as seguintes palavras são escutadas: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O texto no Isaías diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Isaías 61, verso 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, para curar, para restaurar. Veja, ali ele está falando que o Espírito de Deus está sobre ele. Ele foi ungido para fazer aquele trabalho, aquela obra, aquela função de redimir o homem do pecado. João Batista está dizendo, Deus disse a ele, aquele a quem você vê o Espírito descer sobre ele, é esse, aquele que eu tenho falado. Veja o testemunho, veja que ele é testemunha ocular. Como é que ele poderia ver o Espírito se não se pode ver? Na antiga aliança era o óleo que caía sobre a cabeça, representando o Espírito. Na nova aliança, então, não tem como fazer o princípio, então, apenas uma forma corpórea, para que ele veja aquilo que está acontecendo. É sobre ele, é sobre aquele que eu escolhi. O meu Espírito está sobre ele. Agora, Jesus Cristo, ele é dito por João no texto. Volte comigo para o Evangelho de João. As palavras de João são tão claras. Ele diz: ora, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Mais uma vez o verbo, eu vi. Eu vi. Mas ele diz, no verso seguinte, eu não conhecia, ele diz de novo, mas aquele que me mandou batizar. Veja, até o batismo com água foi ordenado pelo Senhor, não foi da cabeça dele. Ele diz, aquele que me mandou batizar, disse, aquele que for batizado com o Espírito, aquele que recebeu o Espírito, é esse que vai batizar com o Espírito. João foi testemunha. Deus falando com ele,
Veja que o que João, o evangelista, está descrevendo acerca da obra do profeta João é mostrar que ele tinha um argumento categórico por meio de testemunha, que ele era ocular de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele ouvia e ele via. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Você imagina essa expressão utilizada por Lucas, que é um princípio daqui do texto de João. E João, ele parte do princípio que todo mundo sabe do batismo de Cristo. Então ele não entra em detalhes sobre o batismo de Cristo. Como todos os outros evangelistas vão descrever o batismo, ele não. Ele já fala como se todo mundo conhecesse. Ele coloca como se fosse um conhecimento natural de todos. Por outro lado, ele vai e descreve, não é? O Espírito veio sobre ele. Lucas, por outro lado, acrescenta: esse é meu filho amado. Nele eu tenho prazer. Uma vez eu até contei isso para os irmãos. Uma vez eu vinha, peguei um táxi em determinado lugar para minha casa. Não era muito perto, não. E vinha conversando com o taxista e pedindo a Deus uma oportunidade para poder evangelizá-lo e falar de Cristo para ele, ter uma oportunidade de pregar o evangelho a ele. Então, no meio do caminho, aí eu percebi, né, ele havia alguns santos pendurados no retrovisor do carro. E aí, então, eu puxei o assunto daí. Falei: eu vejo que o senhor é um homem religioso. Então, começamos a conversar. Falou: mas eu gosto de todas as religiões. E começou a falar. Então, eu falei: como é que o senhor entende a salvação? Aí ele disse: eu entendo assim, eu procuro fazer as coisas boas, eu procuro ir para a igreja, eu procuro ajudar em casa, eu sou um bom pai, um bom marido, não é? Então, assim, eu procuro ser um homem honesto no meu trabalho. Aí eu disse: então o senhor acredita que o senhor vai ser salvo por isso? Ele disse: é o que eu imagino. Aí eu fui e contei essa história para ele do evangelho, tempo curto, e disse para ele que quando o Senhor estava sendo batizado, ouviu-se a voz do céu dizendo: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. Então eu disse para ele: se o senhor não estiver em Cristo, o senhor não está debaixo do prazer de Deus. O único lugar que você pode ter prazer de Deus, se você estiver nele, porque só em Cristo Deus tem prazer. É só no Filho dele que ele tem prazer. Ele não tem prazer em nenhum outro. Ele não tem nenhum outro. Nem nas suas boas obras, nem naquilo que você faz, nem no bem que você faz às pessoas. Isso não será suficiente, porque ninguém está debaixo do prazer de Deus. João Batista já tinha dito isso antes. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é que perdoa os nossos pecados. E Deus só tem prazer no seu Filho. E nenhum outro você encontrará prazer. João continua o seu argumento dizendo: eu não conhecia, verso 33, porém, aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Como se fosse um argumento lógico, vem a conclusão no verso 34. Pois eu, veja, de fato, veja a linguagem de uma testemunha. Eu, de fato, vi e também tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aquele que veio do céu, se fez homem, aquele a quem o Senhor colocou seu Espírito sobre ele.
É esse o Filho de Deus. Mas que coisa extraordinária é isso, irmãos. Porque o Evangelho de João termina com esse argumento. Porque vai haver um dia. Porque toda essa fase é importante. Ver, testificar, testemunha ocular. E quanto a nós, irmãos, que não podemos ver, que não podemos tocar, e quanto a nós, o que resta para nós? Aí vem a glória do Espírito. É por isso que o Espírito está no nosso meio, porque ele vai desvendar os nossos olhos para ver pela fé aquilo que foi visto face a face. Veja a lógica, por favor. Capítulo 20 de João. Acompanhe comigo. Veja como o livro vai caminhar para o fim. João capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus. A partir do versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Veja a ênfase no ver. Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, veja o cuidado de João com esse detalhe dos 8 dias. Porque ele só se reunia no primeiro domingo, primeiro dia da semana. Você vai ver isso, né? Isso é interessante. No verso 26, né? Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos. E os seus discípulos e Tomé, com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e veis as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Você viu, você creu porque viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Aí vem o 30 e o 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Veja, João vai concluir o livro com a sua tese, isto é, mostrar categoricamente que aquele que veio do céu, esse é o Filho de Deus. E tudo que está registrado é para que nós possamos crer. E crendo, nós tenhamos a vida eterna. Crendo em quem? Em Jesus, o Filho de Deus. É nele que nós temos a vida eterna. A linguagem interessante que no próprio Evangelho de João, você vai encontrar, por exemplo, na oração de Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, por favor, abra sua Bíblia comigo. Verso 1 em diante, não todo o texto, mas apenas até o verso 3. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, veja, ele é Filho de Deus, Pai. E aqui, irmãos, não se compara. Nós somos chamados filhos de Deus, mas ele é chamado o Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus por natureza. Nós somos filhos por adoção. O Jesus como filho está num plural, associando a filiação dele com a nossa. Sempre ela está no singular.
Ele é o Filho de Deus. O texto diz, para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E ele ora para Deus dizendo, Pai, que coisa extraordinária. Quando ele vai ensinar os discípulos a orar, ele diz, vocês vão orar assim, Pai nosso, que estás nos céus. Não é que ele ora, vocês vão orar assim. Porque em mim, o irmão mais velho, vocês são adotados na família de Deus. E vocês vão chamá-lo de Pai. Veja a oração de Cristo, Pai, é chegada a hora. Veja, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Esta é a vida eterna. E como, irmãos, isso vai ser possível? Pela operação do Espírito Santo, nos fazendo crer no que foi revelado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta nessa noite. Quem é Jesus Cristo para você? É um exemplo, um padrão? Se ele foi isso, ele será teu juiz no último dia. Mas se ele for o Filho de Deus, e você crê que ele é o Filho de Deus, você encontrou a salvação. E você vai poder se encontrar com ele, não como um juiz. E quando você chegar diante dele, é como um filho chegando em casa, não como um criminoso chegando no tribunal. Porque você o tem como filho de Deus. Mas uma segunda pergunta eu preciso fazer para você essa noite. Diante do argumento bíblico e da lógica bíblica, João tem uma intenção: levar o indivíduo a entender que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar do pecado e que pode nos libertar da morte. Em quem você confia para ter a vida eterna? No homem da terra ou no que veio do céu? Você confia em anjos? Você confia em santos? Você confia em Maria? Em quem você confia? Ou você confia no Filho de Deus? E vai chegar um dia, quando nós chegarmos diante do Senhor, e dominicalmente nós ouvimos falar do nosso Salvador, e dominicalmente a nossa fé vai sendo fortalecida nele, a nossa esperança nele, o nosso conforto nele. Mas haverá um dia em que nós vamos vê-lo face a face. Nunca
ninguém vai poder descrever a glória e a beleza de Cristo como de fato Ele é. Por mais que o pregador se esforce para falar dessa glória, ela não se aproxima da beleza exuberante e da gloriosa manifestação do seu poder quando nós olharmos para Ele face a face. E aqui vem a nossa esperança. Aqui está a nossa esperança. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós que cremos no seu nome fomos transformados em filhos de Deus. Nós éramos filhos do diabo, filhos das trevas. Agora somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Agora nós temos um privilégio. O primeiro é orar. Podemos chegar diante do trono de Deus, chamando o juiz de toda a terra, o soberano de toda a terra, aquele que é cheio de glória, e chamando-o de Pai. Dizendo: Pai, Pai nosso. Que maravilha, irmãos. Que diferença. Que gloriosa verdade. Eu e você temos. E nós podemos concluir como João concluiu. Nós não vimos como João viu. Mas nós podemos declarar pelo Espírito de Deus: esse é o Filho de Deus. Porque o que está escrito aqui é para que possamos crer. Você não precisa ver mais Cristo nessa terra. Você não precisa ver mais Cristo sendo morto. Você não precisa ver a encenação da Semana da Paixão. Você não precisa ver Cristo sendo pendurado no madeiro. Você não precisa ver um teatro. Você não precisa ver nada. Agora, o Espírito de Deus está no nosso meio. E Ele é quem abre os nossos olhos para poder contemplar aquilo que nós não podemos ver. E crer e confiar que aquilo que está registrado é a palavra de Deus. E nós descansamos nisso. Esse aqui, que veio do céu, esse é o Filho de Deus. Podemos dizer isso com toda certeza do nosso coração. Que essa seja a tua certeza, para que tu encontres a salvação hoje e para que você abandone todo tipo de possibilidade de imaginar que você pode ser salvo por sua própria força e capacidade. Só o Filho de Deus é que pode perdoar o teu pecado. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa noite, pelo Evangelho de Cristo, a glória do nosso Salvador. Que o Senhor aplique a tua palavra, trazendo salvação ao coração dos homens, trazendo conforto, ânimo, transformação. E que o Senhor seja conhecido de todos nós, verdadeiramente, pelo teu Espírito, o Filho de Deus, o Salvador e Redentor das nossas almas, quem nós amamos e aguardamos. No teu nome, Senhor, nós oramos. Amém.